O CEO esperava por uma solução, e seu pedido desesperado transformou tudo em segundos. Maria Silva nunca imaginou que uma manhã tranquila poderia ser tão devastadora. O sol brilhava, os pássaros cantavam, e o cheiro do café fresco fazendo sua casa parecer um lar aconchegante. Ao lado de Miguel Santos, seu amor verdadeiro, sentia que o mundo era um lugar seguro. Mas a felicidade fugaz esmoreceu quando, durante o café da manhã, o telefone tocou. Era o hospital. A voz do médico soava distante, como se estivesse falando de outra realidade. Ana precisa de um transplante de medula óssea. Urgente. Aquelas palavras cortaram o ar, como um grito em um silêncio ensurdecedor. Desespero. Seus músculos se contraíram. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ana, sua única filha, apenas 10 anos, brincando despreocupada no quintal, não tinha ideia do que estava por vir. Maria queria protegê-la de tudo isso. Mas quem poderia ser o doador? O que fazer? Naquele instante, tudo o que conhecia, todo o seu mundo seguro, começou a desmoronar em 1000 pedacinhos. No dia seguinte, com o coração pesado, Maria mergulhou em uma busca incansável por um doador compatível. Visitou hospitais, pesquisou na internet, deixou mensagens em relógios de paredes, qualquer canto que pudesse levar à solução. E foi nesse momento caótico que o passado começou a ressurgir. As irmãs Sofia e Vitória Alves, ligadas ao passado obscuro da família Costa, surgiram como sombras, trazendo à tona segredos que Maria preferia manter enterrados. Afinal, quem são elas? E por que suas aparições trazem essa chiadeira estranha? Em meio ao turbilhão de emoções, a morte misteriosa do tio Tiago trouxe ainda mais perguntas. Nas reuniões familiares, sussurros sobre traições e revelações começavam a emergir. Maria se sentia cada vez mais isolada, como uma peixe fora d'água em um mar turbulento. Eram suas alianças de verdade? Cada visita daquelas irmãs provocava uma onda de tensão. Maria captava olhares especulativos, escutava conversas sussurradas que a deixavam em alerta. A angústia pulsava dentro dela. Abrir a porta para o passado poderia custar não só a vida de Ana, mas a confiança que construíra ao lado de Miguel. Era um limite tênue entre salvar sua filha e expor as verdades que poderiam despedaçar sua família. Enquanto o relógio continuava a contar, Maria se via em uma encruzilhada. Proteger aqueles que amava valeria a pena se as escolhas dela a levassem para um caminho sem volta. Outra vez, a luz do sol atravessou a janela, mas o calor não aconchegava, apenas intensificava o peso em seu coração. E agora? Com cada novo segredo exposto, Maria perguntou-se: a verdade é realmente o que ela precisa vencer? Ou a ignorância é a única salvação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscritos. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o relógio arrastava os segundos, Maria permanecia em um estado de expectativa agonizante. Os olhos fixos na porta, como se ela pudesse se abrir sozinha para revelar a solução que tanto almejava. Numa fração de segundo, seu mundo poderia mudar. O sol ainda brilhava, mas a luminosidade agora parecia cortante, como se a casa o cercasse. O telefone tocou novamente, fazendo seu coração disparar. Com um tremor na mão, atendeu. Era Miguel. Maria, preciso que você venha até a casa da minha mãe. É urgente. A pressão em seu peito aumentou. O que poderia ser tão importante? Estou no caminho, respondeu, tentando pôr alguma calma na voz, apesar da tempestade dentro dela. Ao chegar, o clima era pesado. A sala estava cheia. Rostos conhecidos olhavam com preocupação.
Miguel a puxou para um canto. Acho que encontrei um doador possível, mas tenho um problema. O que ele queria dizer? As palavras pareciam se perder nas paredes da casa. E então, a bomba. É a Sofia. No instante em que ele falou, Maria sentiu como se uma lâmina fria cortasse seu coração. Sofia, a irmã, a sombra do passado, o emblema de tudo que deveria ter ficado enterrado. Você está falando sério? Você não pode estar falando sério. Agitado, Miguel tentou explicar, mas as palavras não soavam como uma solução, e sim como um pesadelo crescente. Ela se apresentou como voluntária ao hospital, e eles fizeram os testes. Ela é compatível. O rosto de Miguel se contorcia entre esperança e receio. Mas, Maria, ela quer algo em troca. Não posso deixar Ana ficar sem a doação. Mas uma onda de raiva e desespero tomou conta de Maria. Como você pode considerar isso? Ela trouxe os segredos de nossa família de volta, Miguel. Tudo o que eu queria era proteger a nossa filha. As lembranças da infância, dos murmúrios entre as irmãs, as brigas intermináveis, tudo voltou com uma intensidade devastadora. E quanto mais pensava, mais se lembrava do que Sofia havia feito. Miguel parecia perdido. Temos que pensar na Ana. Sua voz tremia, mas Maria já estava longe. O passado havia chegado de uma maneira que ela jamais poderia ter previsto. Você realmente está disposto a negociar a vida da nossa filha com alguém que nunca deveria ter voltado? Nesse momento, a tensão explodiu. A mãe de Miguel entrou na sala, seu olhar fixo na filha. Maria, você não tem nada a temer. A verdade precisa ser conhecida. Você pode descobrir coisas sobre Sofia que vai mudar tudo isso. As palavras penetraram como um dardo. Que verdades? O que mais estava escondido? E antes que pudesse processar isso, a porta se abriu bruscamente. Era Sofia com um sorriso que Maria não suportava ver. Oi, família. Ouvi que estavam falando de mim. Sua presença era como um veneno adicionado à troca de olhares. Eu poderia ajudar, mas só se estivermos todos dispostos a jogar limpo. Em um instante, tudo mudou. A tensão era palpável e o ambiente vibrava com segredos não ditos. Maria olhou para Miguel. A voz estava próxima do desespero. Você confia nela? Depois de tudo? E quando Sofia deu um passo à frente, com um olhar que misturava confiança e desafio, aquela sala cheia de pessoas conhecidas agora parecia um campo de batalha. Afinal, a verdade sempre vem à tona, não vem? Tanto segredo, mas eu tenho a chave. E o que Maria mais temia surgiu na sua mente como um relâmpago. O que mais Sofia sabia que poderia destruir sua família? Enquanto o silêncio pairava, e com o peso daquela verdade insustentável se instalando, tudo o que Maria queria, agora, era entender o que realmente estava em jogo. Ela olhou para Miguel, seu coração apertado, e perguntou em um sussurro quase inaudível: e se a verdade for a única coisa que podemos perder? Maria sentiu o coração disparar ao ver Sofia se aproximar. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Cada movimento dela parecia um ataque ao que restava da segurança que Maria tentava colocar em sua vida. O que você quer de verdade, Sofia? A voz de Maria escapou. Apenas que tudo fique claro. Não estou aqui para causar mais dor, mas para ajudar. Em troca, claro, algumas verdades precisam ser ditas. A sala prendeu a respiração como se o ambiente inteiro aguardasse o resultado de um confronto. Miguel parecia dividido, os olhos viajando entre as duas mulheres. Maria, precisamos pensar na Ana. Se ela pode ajudar, não podemos perder essa oportunidade. A urgência na voz dele era palpável, mas Maria só conseguia sentir a traição invadir seu peito. Ela o encarou, desconfiança estampada em seu rosto. Você está disposto a negociar com ela? Perguntou, a voz embargada, como se cada palavra precisasse de coragem para sair. Antes que alguém pudesse responder, a porta se abriu e um estrondo a interrompeu.
Uma mulher de cabelos grisalhos entrou, sua presença cortando a tensão como uma faca. Era Dona Olívia, a avó de Miguel, uma mulher famosa por sua rigidez, e agora estava pálida e com os olhos arregalados de terror. É pior do que pensei, gritou ela, a voz trêmula. Os rostos se viraram na direção dela, curiosidade misturada ao medo. O que você está dizendo? Miguel perguntou desesperado. No hospital, a Ana não precisa apenas de um doador de medula. Ela precisa de um tratamento que só será eficaz se as verdades vierem à tona. Olívia parecia estar em choque. Como assim, vovó? Questionou Miguel frustrado. Dona Olívia hesitou, então tomou uma respiração profunda. Ana não é apenas uma criança doente. Ela é... A mulher lutou para formar as palavras. Ela é fruto de um relacionamento. Não do Miguel e da Maria. A verdadeira mãe dela não é você, Maria. A sala mergulhou em um silêncio mortal. Maria sentiu sua cabeça girar. A verdade irritou como um soco no estômago, a incredulidade dominando seu olhar. O que você está dizendo? Maria balbuciou. Como isso é possível? Os olhares estavam todos fixos nela, cada um com uma expressão diferente. Espanto, culpa, raiva. Até Sofia parecia atônita, com um sorriso que desmoronava lentamente no rosto. O chão parecia se desvanecer sob Maria. O que a avó estava insinuando era mais devastador do que qualquer segredo que alguém pudesse esconder. Olívia continuou, e cada palavra soava como uma sentença. Ana é filha de Sofia, e eu sou a única que sabe. Você nunca suspeitou, não é? Aquela noite em que tudo aconteceu, o resultado de uma traição que ligou nossas famílias de forma que jamais imaginei. Desespero apertou o coração de Maria, e um nó profundo, angustiante, se formou em sua garganta. Não pode ser. Sofia, você estava comigo desde o início. Você me enganou? A traição se misturava a uma dor imensa. Sofia, agora visivelmente ensandecida, foi empurrada para a defensiva. Eu não sabia, Maria. Eu não tinha ideia. Eu só quis. Eu só queria proteger você e todos. Maria não sabia como reagir. O olhar de Miguel era uma tempestade de emoções, e ele se virou para Sofia, revelando confusão e ira em sua expressão. Você se aproveitou de nós. Como pôde fazer isso? Mas no fundo, o pânico estava tomando conta de Maria. Não, isso não pode ser verdade. Eu não sou a mãe dela. Como tudo isso pode ser verdade? O momento a levou a uma encruzilhada. O caminho à frente estava se tornando nebuloso, repleto de secreções familiares e medos. O tremor nas mãos de Maria aumentou. Como ela poderia lidar com isso? O que mais poderia ser revelado? E em meio ao desespero, Ana, ainda brincando lá fora, corria despreocupada, uma criança inocente em meio a um turbilhão de segredos e revelações. Uma criança que precisava urgentemente de ajuda, enquanto o mundo ao redor dela desmoronava. E a pergunta que pairava no ar, sem resposta, como uma nuvem escura. O que mais precisaria ser revelado para salvar a vida dela? O silêncio na sala era ensurdecedor. Maria sentia que todo o mundo ao seu redor desmoronava. E a revelação da avó de Miguel ecoava em sua mente como um grito distante. Ana, filha de Sofia, ela mal podia acreditar. A dor e o choque se misturavam dentro dela. Era uma verdade que se contorcia como serpente, pronta para morder. Não, não pode ser. Você está mentindo, gritou Maria, sua voz quase quebrando. Miguel a segurou, seus olhos buscavam alguma explicação em meio ao caos que se estabelecera. Sofia, por sua vez, parecia uma sombra, perdida entre a culpa e a incredulidade. Maria, eu posso explicar. Sofia tentou intervir, mas Maria não estava ouvindo. A raiva e a traição explodiam dentro dela. Ana, sua menininha. Não era de fato seu sangue? E Miguel, seu amor,
Quem era ele realmente? Com um movimento abrupto, Maria se afastou, seu coração batendo freneticamente. Olhou para a porta, desejando que pudesse fugir daquela cena. Mas o mundo não a deixava. Então, tudo aconteceu muito rápido. O telefone fixo começou a tocar, e todos se viraram em sua direção, como se um feitiço os tivesse prendado em silêncio. Maria hesitou, mas a compulsão de atender era maior. Com um aperto no estômago, ela pegou o telefone e colocou o fone na orelha. Alô? Uma voz masculina do outro lado da linha, calma e autoritária. Maria Silva, é sobre a Ana. Temos algo urgentíssimo para discutir. Seu coração parou. Nós encontramos um doador compatível, mas precisamos que você venha ao hospital imediatamente. Há mais informações que você deve saber. As palavras dele cortaram o ar, e todos estavam agora focados nela. Miguel, Sofia, a avó, tudo esmaecia em um fundo desfocado. O que você quer dizer? Perguntou, seu olhar implorando um milagre, uma resposta clara. Precisamos de você aqui. É sobre o tratamento dela. Não só um transplante. Maria, é mais complexo do que pensávamos. A tensão se transformou em pânico. O que mais? O que está acontecendo com a minha filha? A certeza de que segredos ainda se escondiam naquele hospital aprisionava seu coração, mais do que qualquer revelação anterior. Olhou para Miguel, então para Sofia, que parecia agora um emblema de tudo o que estava errado. O ambiente estava elétrico. 5 minutos, Maria. Precisamos de você. O homem repetiu, quase exasperado. E então, do fundo da sala, uma nova sombra surgiu. Era o tio Ricardo, o irmão de sua mãe, com uma expressão grave. Ele quase não se misturava àquela dramática reunião. Maria, você precisa saber a verdade sobre Ana. Ela não é a única com segredos. Ele hesitou e todos o encararam. Algo em sua postura dizia que ele tinha algo significativo, devastador para compartilhar. Quando Ana nasceu, eu não estava apenas perto. Eu vi. As palavras dele cortaram como uma faca, e mortos de alguma forma, todos estavam em espera. Vi algo, uma conversa. Não era sobre apenas um doador. Era sobre uma troca, algo que poderia determinar o futuro dela e de todos nós. Inconformados, todos aguardavam a continuação. Mas Ricardo encarou Maria de uma forma que fez seus olhos brilharem intensamente. Ana, ela guarda algo muito maior do que você pode imaginar. E não é sobre medula óssea. É hora de você saber. Ele olhou para a avó, que parecia prestes a explodir em protestos. Maria, angustiada, sim, mas ao mesmo tempo atenta. O que você quer dizer? Sobre como tudo aconteceu. O que você realmente pensa que aconteceu naquela noite. Algo foi selado. Há um pacto que envolve a vida da Ana. Um segredo que podemos perder se não agirmos rápido. Isso não é só sobre família. É muito mais. Um grito interrompeu seus pensamentos. Um grito de Ana à distância. Ouvindo, a pequena apareceu na porta, misto de inocência e curiosidade. Mãe, o que está acontecendo? O olhar de Maria se congelou. Com suas palavras pairando no ar, o choque firmou-se como um peso insuportável. E então, em questões de segundos, Maria percebeu. Os segredos, as mentiras, tudo borbulhava até a superfície. Seria aquele um momento que mudaria sua vida para sempre? Mãe, Ana repetiu, e Maria percebeu que, embora as verdades parecessem se aglomerar, ainda havia mais a descobrir. O que mais o tio estava escondendo? A incógnita pairava entre eles, como se a solução fosse mais complexa do que uma simples doação. O verdadeiro desafio estava prestes a começar. Mãe, Ana repetiu, sua voz doce quebrando a tensão. Maria olhou para a filha, um misto de amor e desespero borbulhando dentro dela. O que está acontecendo? A pequena parecia tão inocente, tão alheia ao turbilhão de segredos que cercavam sua vida. O olhar de Maria travou no de Ana, e o que poderia ter sido um momento de ternura rapidamente se transformou em preocupação.
Tudo vai ficar bem, querida. Apenas um minuto, Maria disse, mas sua voz soava mais como uma súplica do que uma promessa. A sala estava imersa em um silêncio carregado. Miguel olhou para a mãe, depois para Sofia, angustiado. Ricardo olhava para Ana. Sua expressão estava tensa. Não há como esconder mais a verdade, Maria, disse ele a voz baixa, mas carregada de gravidade. Ana precisa saber. A criança se aproximou, os olhos grandes e curiosos. Saber o quê, tio Ricardo? Sua inocência cortava o coração de Maria. Era como se cada pergunta de Ana fosse um fio puxado na tapeçaria, desmoronando de suas vidas. Sobre o seu passado e quem você realmente é. Ricardo estava prestes a revelar mais, mas um grito ensurdecedor ecoou de fora da casa, interrompendo o clima já tenso. Todos se viraram e o pânico se instalou. O grito era assustador, como se o próprio chão tremesse. E então a porta se abriu de forma violenta. Um homem surgiu, encharcado e desorientado. Seu cabelo estava bagunçado e os olhos arregalados. Era Lucas, um amigo íntimo da família, e ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Desculpem, eu não sabia como explicar, mas a Ana, vocês precisam correr. A voz dele estava trêmula, como uma corda prestes a arrebentar. Maria sentiu a sensação de um barco à deriva. O que aconteceu, Lucas? Perguntou, a urgência em suas palavras. O olhar do homem cruzou a sala, visando cada rosto, buscando um reconhecimento. Muita coisa não se encaixa, e eu não sabia se deveria contar. Mas eu fui ao hospital por conta de outra questão e ouvi uma conversa. Alguém falou sobre o experimento médico, algo sobre Ana. Ele estava ofegante, mas não parou. Não é só um transplante de medula, é algo mais. Eles estão preparando um tratamento novo e muito arriscado, e há pessoas envolvidas que não deveriam estar. Eles fazem parte da convalidação de um pacto. Os olhos de Maria se arregalaram. Pacto? Que pacto? Ao que parece, a vida da Ana está atrelada a um grupo que faz parte de uma pesquisa secreta. O doador, a cura, tudo isso está ligado a algo que envolve o passado de Sofia e de você, Maria. Não posso me aprofundar, mas eles estão de olhos em Ana. Lucas gaguejou, parecendo cada vez mais apavorado. Um calafrio percorreu a coluna de Maria. Alguém estava manipulando tudo isso. Ela se virou para Sofia, buscando alguma pista em seu rosto. Mas a expressão dela estava distante, confusa. Sofia, o que você sabe? O que isso significa para nós? E antes que Sofia pudesse responder, uma sirene de ambulância começou a uivar lá fora. A presença de Ana parecia deslocada, como uma flor delicada em meio a um furacão. Maria sentiu seu coração acelerar. O mundo estava desmoronando ao seu redor, e suas certezas foram sendo arrancadas, uma a uma. Ana, ainda alheia ao caos, olhava nos olhos de sua mãe. Mãe, estou com medo. O que está tudo bem? E então, algo completamente inesperado ocorreu. Ricardo, olhando para Lucas, começou a mudar a expressão. Você não se parece apenas com um amigo. Você se parece com alguém que conheço. Alguém que participou do mesmo experimento. A revelação atingiu Maria como um soco. Lucas ficou em silêncio, os olhos se estreitando, como se uma máscara estivesse prestes a cair. Eu não sabia que. Está tudo interligado, interrompeu Sofia, agora parecendo mais viva. O que você não entende é que as escolhas que todos fizeram, os segredos que guardamos, eles não pertencem apenas a nós. Estão atrelados a Ana. O coração de Maria disparava. Cada nova camada de revelação deixava um pedaço do seu mundo em ruínas. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam, e tudo o que ela supunha estar seguro era um campo minado de segredos prestes a explodir. O passado voltou para assombrá-los. Ana estava no centro de um jogo que a mãe não entendia bem. O que mais Lucas gostaria de dizer?
A verdade estava prestes a ser revelada. Mas qual era o preço disso? Ana, querida, Maria começou, mas foi interrompida pelo som do telefone tocando novamente. Era o hospital. Maria, você precisa vir agora. É sobre a Ana. Temos informações explosivas. Falou a voz apressada do outro lado. A urgência ecoava na sala, e Maria percebeu que a verdade definitiva estava mais perto do que nunca. Mas o que mais viria à tona? O que mais poderia ser revelado que revirasse suas vidas de uma vez por todas? O silêncio na sala era ensurdecedor. Maria sentia que todo o mundo ao seu redor desmoronava, e a revelação da avó de Miguel ecoava em sua mente como um grito distante. Ana, filha de Sofia? Ela mal podia acreditar. A dor e o choque se misturavam dentro dela, aumentando a pressão em seu peito. Não, não pode ser. Você está mentindo, gritou Maria, sua voz quase quebrando. Miguel assegurou. Seus olhos buscavam alguma explicação em meio ao caos que se estabelecera. Sofia, por sua vez, parecia uma sombra, perdida entre a culpa e a incredulidade. Maria, eu posso explicar. Sofia tentou intervir, mas Maria não estava ouvindo. A raiva e a traição explodiam dentro dela. Ana, sua menininha, não era de fato seu sangue? E Miguel, seu amor, quem era ele realmente? Com um movimento abrupto, Maria se afastou, seu coração batendo freneticamente. Olhou para a porta, desejando que pudesse fugir daquela cena. Mas o mundo não a deixava. Então, tudo aconteceu muito rápido. O telefone fixo começou a tocar, e todos se viraram em sua direção, como se um feitiço os tivesse prendado em silêncio. Maria hesitou, mas a compulsão de atender era maior. Com um aperto no estômago, ela pegou o telefone e colocou o fone na orelha. Alô? Uma voz masculina do outro lado da linha, calma e autoritária. Maria Silva, é sobre a Ana. Temos algo urgentíssimo para discutir. Seu coração parou. Nós encontramos um doador compatível, mas precisamos que você venha ao hospital imediatamente. Há mais informações que você deve saber. As palavras dele cortaram o ar, e todos estavam agora focados nela. Miguel, Sofia, a avó, tudo esmaecia em um fundo desfocado. O que você quer dizer? Perguntou, seu olhar implorando um milagre, uma resposta clara. Precisamos de você aqui. É sobre o tratamento dela, não só um transplante. Maria é mais complexo do que pensávamos. A tensão se transformou em pânico. O que mais? O que está acontecendo com a minha filha? A certeza de que segredos ainda se escondiam naquele hospital aprisionava seu coração, mais do que qualquer revelação anterior. Olhou para Miguel, então para Sofia, que parecia agora um emblema de tudo que estava errado. O ambiente estava elétrico. 5 minutos, Maria. Precisamos de você. O homem repetiu, quase exasperado. E então, do fundo da sala, uma nova sombra surgiu. Era o tio Ricardo, o irmão de sua mãe, com uma expressão grave. Ele quase não se misturava àquela dramática reunião. Maria, você precisa saber a verdade sobre Ana. Ela não é a única com segredos. Ele hesitou e todos o encararam. Algo em sua postura dizia que ele tinha algo significativo, devastador para compartilhar. Quando Ana nasceu, eu não estava apenas perto. Eu vi. As palavras dele cortaram como uma faca. E mortos de alguma forma, todos estavam em espera. Vi algo, uma conversa. Não era sobre apenas um doador. Era sobre uma troca. Algo que poderia determinar o futuro dela e de todos nós. Inconformados, todos aguardavam a continuação. Mas Ricardo encarou Maria de uma forma que fez seus olhos brilharem intensamente. Ana, ela guarda algo muito maior do que você pode imaginar. E não é sobre medula óssea. É hora de você saber. Ele olhou para a avó, que parecia prestes a explodir em protestos. Maria, angustiada, sim,
mas ao mesmo tempo atenta. O que você quer dizer? Sobre como tudo aconteceu. O que você realmente pensa que aconteceu naquela noite. Algo foi selado. Há um pacto que envolve a vida da Ana. Um segredo que podemos perder se não agirmos rápido. Isso não é só sobre família. É muito mais. Um grito interrompeu seus pensamentos. Um grito de Ana à distância. Ouvindo, a pequena apareceu na porta, misto de inocência e curiosidade. Mãe, o que está acontecendo? O olhar de Maria se congelou. Com suas palavras pairando no ar, o choque firmou-se como um peso insuportável. E então, em questões de segundos, Maria percebeu. Os segredos, as mentiras, tudo borbulhava até a superfície. Seria aquele o momento que mudaria sua vida para sempre? Mãe? Ana repetiu. E Maria percebeu que, embora as verdades parecessem se aglomerar, ainda havia mais a descobrir. Mas antes que pudesse responder, o telefone tocou novamente, um som estridente quebrando a tensão. É do hospital novamente, gritou Miguel, e antes que pudesse dizer mais, o telefone foi arrancado da mão de Maria. Sofia atendeu, e o rosto dela se transformou instantaneamente. Recendeu a surpresa e o terror. O que você está dizendo? As palavras dela deixaram todos em suspense, os olhos arregalados. Precisamos de você aqui, imediata e urgentemente, disse a voz do outro lado. Há outra coisa. A Ana não é a única que está em risco. Descobrimos algo terrível sobre o seu passado. A sala se encheu de murmúrios. O que mais poderia ser? Maria perguntou, e nesse momento a luz começou a piscar, como se o próprio ambiente estivesse temendo a verdade a ser revelada. Sofia levou a mão à boca, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. O que mais você sabe sobre essa troca? Questionou ela, mas o homem do outro lado parou. Eu desejava não ter que dizer isso, mas o que encontramos é sobre as suas mães e o que aconteceu há anos atrás. Maria ficou paralisada. O que nossas mães têm a ver com isso? Se preparem, pois o que revelamos pode mudar tudo. A vida da Ana, o seu futuro e até mesmo o que você achava que sabia. Tudo pode ser uma mentira, disse ele, e sua voz soou como um eco fatídico. Maria sentiu uma onda fria passar por sua espinha. O que mais estava escondido? O que as mães dela e de Sofia poderiam ter feito que agora ressurgiria e ameaçava tudo o que? Uma revelação abalaria até os alicerces. A tensão subia como um vapor, e todos respiravam com dificuldade, o peso do desconhecido esmagando seus corações. Espero que você esteja preparada para verdadeiras consequências. As palavras finais dele reverberavam na sala, e Maria soube que nada seria como antes. O que mais viria à tona? Catacum ferretu todos temiam. O silêncio na sala era ensurdecedor. Maria sentia que todo o mundo ao seu redor desmoronava, e a revelação da avó de Miguel ecoava em sua mente como um grito distante. Ana, filha de Sofia? Ela mal podia acreditar. A dor e o choque se misturavam dentro dela, aumentando a pressão em seu peito. Não, não pode ser. Você está mentindo, gritou Maria, sua voz quase quebrando. Miguel a segurou. Seus olhos buscavam alguma explicação em meio ao caos que se estabelecera. Sofia, por sua vez, parecia uma sombra, perdida entre a culpa e a incredulidade. Maria, eu posso explicar. Sofia tentou intervir, mas Maria não estava ouvindo. A raiva e a traição explodiam dentro dela. Ana, sua menininha, não era de fato seu sangue. E Miguel, seu amor, quem era ele realmente? Com um movimento abrupto, Maria se afastou, seu coração batendo freneticamente. Olhou para a porta, desejando que pudesse fugir daquela cena. Mas o mundo não a deixava. Então, tudo aconteceu muito rápido. O telefone fixo começou a tocar, e todos se viraram em sua direção, como se um feitiço os tivesse prendar em silêncio. Maria hesitou, mas a compulsão de atender era maior. Com um aperto no estômago, ela pegou o telefone
e colocou o fone na orelha. Alô? Uma voz masculina do outro lado da linha, calma e autoritária. Maria Silva, é sobre a Ana. Temos algo urgentíssimo para discutir. Seu coração parou. Nós encontramos um doador compatível, mas precisamos que você venha ao hospital imediatamente. Há mais informações que você deve saber. As palavras cortaram o ar, e todos estavam agora focados nela. Miguel, Sofia, a avó, tudo esmaecia em um fundo desfocado. O que você quer dizer? Perguntou, seu olhar implorando um milagre, uma resposta clara. Precisamos de você aqui. É sobre o tratamento dela, não só um transplante. Maria, é mais complexo do que pensávamos. A tensão se transformou em pânico. O que mais? O que está acontecendo com a minha filha? A certeza de que segredos ainda se escondiam naquele hospital aprisionava seu coração mais do que qualquer revelação anterior. Olhou para Miguel, então para Sofia, que parecia agora um emblema de tudo que estava errado. O ambiente estava elétrico. 5 minutos, Maria. Precisamos de você, o homem repetiu, quase exasperado. E então, do fundo da sala, uma nova sombra surgiu. Era o tio Ricardo, o irmão de sua mãe, com uma expressão grave. Ele quase não se misturava àquela dramática reunião. Maria, você precisa saber a verdade sobre Ana. Ela não é a única com segredos. Ele hesitou e todos o encararam. Algo em sua postura dizia que ele tinha algo significativo, devastador para compartilhar. Quando Ana nasceu, eu não estava apenas perto. Eu vi. As palavras dele cortaram como uma faca, e mortos de alguma forma, todos aguardavam a continuação. Vi algo, uma conversa. Não era sobre apenas um doador. Era sobre uma troca. Algo que poderia determinar o futuro dela e de todos nós. Inconformados, todos aguardavam a continuação. Mas Ricardo encarou Maria de uma forma que fez seus olhos brilharem intensamente. Ana, ela guarda algo muito maior do que você pode imaginar. E não é sobre medula óssea. É hora de você saber. Ele olhou para a avó, que parecia prestes a explodir em protestos. Maria, angustiada, sim, mas ao mesmo tempo atenta. O que você quer dizer? Sobre como tudo aconteceu. O que você realmente pensa que aconteceu naquela noite? Algo foi selado. Há um pacto que envolve a vida da Ana. Um segredo que podemos perder se não agirmos rápido. Isso não é só sobre família. É muito mais. Um grito interrompeu seus pensamentos. Um grito de Ana à distância. Ouvindo, a pequena apareceu na porta, misto de inocência e curiosidade. Mãe, o que está acontecendo? E então, de repente, uma explosão. Um clarão ofuscante iluminou a sala. A tempestade não era apenas metafórica, pois a janela se estourou em 1000 pedaços e o vento entrou com uma fúria avassaladora. Miguel foi empurrado para trás e todos recuaram em pânico. O som de vidro estilhaçando ecoou pela casa e as vozes se misturaram em gritos de desespero. Mas havia algo mais. Um homem, encapuzado, passou pela abertura da janela, como uma sombra saindo das trevas. Ele se movia rápido, seus olhos ardendo de uma intensidade insana. A verdade não é como você imagina. Ele gritou. Revelações esquecidas estão prestes a vir à tona, e não há como pará-las. Maria sentiu o coração apertar. O tempo parecia ter parado. O homem se virou e, antes que pudesse reagir, ele apontou para Ana. Ela é a chave. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Não há doador. Sua filha é um experimento. Os olhos de Maria se arregalaram. O que ele queria dizer com isso? As palavras cortaram fundo, e de repente, tudo o que ela acreditava ser verdade começou a desmoronar. Sofia ficou paralisada, a expressão de horror misturada com um entendimento pavoroso. Cale-se! Miguel gritou, tentando proteger Ana.
Maria soltou uma lágrima, o peso da verdade despencando sobre ela como vidro quebrado ao seu redor. Você não está pronta para ouvir isso, Maria. O homem sussurrou, e quando ele se virou para sair, a sala estava cheia de vacilo e gritos. Ele desapareceu tão rapidamente quanto chegara, mas a sensação de devastação permaneceu. Maria, Miguel perguntou, vozes ao fundo murmurando em espanto. O que acontece agora? O peso da revelação começou a fazer sentido. Os segredos de sua família. Ana não era apenas uma criança doente. Ela era parte de algo muito maior, algo que poderia mudar tudo. As mentiras, o pacto que Ricardo mencionou, tudo estava entrelaçado. E enquanto Maria tentava juntar as peças, ela percebeu que as respostas que tanto desejava poderiam ser mais catastróficas do que qualquer um poderia imaginar. O telefone voltou a tocar, e nesse instante, Maria soube que a próxima revelação seria ainda mais devastadora. O que mais estava escondido? E como isso afetaria a vida de Ana? Ela sentiu o nó na garganta. A verdade, a brutal verdade, estava apenas começando a se desenrolar. Maria sentiu que a sala girava ao seu redor. A revelação do homem que entrara pela janela ainda ressoava em sua mente. Ana é um experimento? A ideia era absurda, quase surreal. Ela mal conseguia processar. O impacto das palavras pesava, e ela sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Miguel, visivelmente assustado, estava a seu lado, tentando reunir suas forças. Sofia, que até então parecia perdida nas sombras de suas próprias mentiras, agora olhava para Maria com um brilho intenso. Maria, precisamos entender o que isso significa. A voz dela tremia, misturando-se à inquietação do ambiente. Entender o quê? Maria gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Que a minha filha é um laboratório ambulante? Como você deixou isso acontecer? O desespero fervia dentro dela e a raiva disparava como um tocha em chamas. Lucas, ainda ofegante, tentou intervir. Não é isso que quero dizer. Eu ouvi. No hospital, eles falavam sobre o experimento. Ana pode ser a chave para algo maior. Algo que envolve as empresas de biotecnologia. Mas não sabemos o que isso significa para nós. Cada palavra dele caía como uma bomba. A ideia de que Ana estava no centro de algo tão complexo e sombrio a fazia sentir-se enjoada. Maria virou-se para Miguel, esperando alguma resposta, alguma luz, mas ele parecia tão perdido quanto ela, o olhar vazio de desespero. Ali no meio do turbilhão, a porta do fundo se abriu um pouco, e Dona Olívia, a avó, entrou, pálida, quase como se houvesse visto um fantasma. Então, é verdade, não é? Sua voz estava cheia de dor e medo. O que vocês descobriram? Que a vida da Ana não é apenas uma luta contra a doença. Maria gritou, incapaz de conter a frustração e a confusão. É uma peça em um jogo horrível. Dona Olívia hesitou, mas tomou coragem. Sempre soube que algo estava errado. A infância da sua mãe não foi normal, Maria. Ela foi envolvida em algo muito perigoso. Nossas famílias têm segredos que deveriam ter ficado enterrados. Os rostos ao redor estavam pálidos, enquanto os olhos de Ana, ainda inocentes, se encheram de confusão. Mãe, o que está acontecendo? Tia Sofia, o que está acontecendo? A pureza da pergunta fazia o coração de Maria apertar. E, de repente, como se o mundo estivesse prestes a desabar, um grito cortou o ar. Não a leve. Por favor, não a leve. Era a voz de alguém que Maria nunca esperou ouvir. Era a irmã de Sofia, Vitória, que aparecera naquele exato momento, vibrante em terror. Vitória, o que você está fazendo aqui? Sofia questionou, claramente chateada. Eu fui até o hospital. Eles estavam conversando sobre a Ana, sobre o que foi feito em segredo. Vitória estava em estado de pânico, os olhos arregalados,
como se carregasse um peso monumental. Sobre o que você está falando? Miguel perguntou, desesperado por respostas. Sobre como a vida dela está atrelada a um experimento e também a um pacto. Vitória respirou fundo, sufocando suas palavras de desespero. O ambiente congelou. Ela não é só filha de Sofia. Eu sou a verdadeira mãe da Ana. Um silêncio profundo envolveu a sala. A revelação foi como um tsunami, arrasando tudo em seu caminho. Maria parou. Seu coração disparou. A verdade era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Não apenas as famílias estavam interligadas, mas o destino de Ana era ainda mais complexo. O que você está dizendo? Maria mal conseguia pronunciar as palavras. Ana é minha filha, Maria. Um experimento que guardamos como segredo, e preciso que você a proteja. Eles estão com planos para ela. Vitória chorava, um misto de desespero e determinação. O ambiente vibrou com a intensidade da revelação. Todos estavam em choque. As peças se moviam em um tabuleiro de xadrez invisível, e ninguém sabia qual jogada havia sido feita. Maria olhou de Vitória para Santiago, depois para Ana, não sabendo em quem confiar. O que você quer dizer? Como isso pode ser? O telefone tocou novamente. Uma sequência de chamadas interrompeu o clima. Maria sentiu que a verdade estava se desmoronando em silêncio. E lá no fundo, ela sabia que ainda havia muito mais a vir. Maria sentiu que a sala girava ao seu redor. A revelação do homem que entrara pela janela ainda ressoava em sua mente. Ana é um experimento? A ideia era absurda, quase surreal. Ela mal conseguia processar. O impacto das palavras pesava, e ela sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Miguel, visivelmente assustado, estava a seu lado, tentando reunir suas forças. Sofia, que até então parecia perdida nas sombras de suas próprias mentiras, agora olhava para Maria com um brilho intenso. Maria, precisamos entender o que isso significa. A voz dela tremia, misturando-se à inquietação do ambiente. Entender o quê? Maria gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Que a minha filha é um laboratório ambulante. Como você deixou isso acontecer? O desespero fervia dentro dela, e a raiva disparava como uma tocha em chamas. Lucas, ainda ofegante, tentou intervir. Não é isso que quero dizer. Eu ouvi. No hospital, eles falavam sobre um experimento. Ana pode ser a chave para algo maior. Algo que envolve as empresas de biotecnologia. Mas não sabemos o que isso significa para nós. Cada palavra dele caía como uma bomba. A ideia de que Ana estava no centro de algo tão complexo e sombrio a fazia sentir-se enjoada. Maria virou-se para Miguel, esperando alguma resposta, alguma luz, mas ele parecia tão perdido quanto ela, o olhar vazio de desespero. Ali, no meio do turbilhão, a porta do fundo se abriu um pouco, e Dona Olívia, a avó, entrou, pálida, quase como se houvesse visto um fantasma. Então, é verdade, não é? Sua voz estava cheia de dor e medo. O que vocês descobriram? Que a vida da Ana não é apenas uma luta contra a doença. Maria gritou, incapaz de conter a frustração e a confusão. É uma peça em um jogo horrível. Dona Olívia hesitou, mas tomou coragem. Sempre soube que algo estava errado. A infância da sua mãe não foi normal, Maria. Ela foi envolvida em algo muito perigoso. Nossas famílias têm segredos que deveriam ter ficado enterrados. Os rostos ao redor estavam pálidos, enquanto os olhos de Ana, ainda inocentes, se encheram de confusão. Mãe, o que está acontecendo? Tia Sofia, o que está acontecendo? A pureza da pergunta fazia o coração de Maria apertar, e de repente, como se o mundo estivesse prestes a desabar, um grito cortou o ar. Não a leve, por favor, não a leve. Era a voz de alguém que Maria nunca esperou ouvir. Era a irmã de Sofia, Vitória,
que aparecera naquele exato momento, vibrante em terror. Vitória, o que você está fazendo aqui? Sofia questionou, claramente chateada. Eu fui até o hospital. Eles estavam conversando sobre a Ana, sobre o que foi feito em segredo. Vitória estava em estado de pânico, os olhos arregalados, como se carregasse um peso monumental. Sobre o que você está falando? Miguel perguntou, desesperado por respostas. Sobre como a vida dela está atrelada a um experimento e também a um pacto. Vitória chorava, um misto de desespero e determinação. O ambiente vibrou com a intensidade da revelação. Todos estavam em choque. As peças se moviam em um tabuleiro de xadrez invisível, e ninguém sabia qual jogada havia sido feita. Maria olhou de Vitória para Santiago, depois para Ana, não sabendo em quem confiar. O que você quer dizer? Como isso pode ser? O telefone tocou novamente. Uma sequência de chamadas interrompeu o clima. Maria sentiu que a verdade estava se desmoronando em silêncio. E lá no fundo, ela sabia que ainda havia muito mais a vir. Isso é tudo uma manipulação, disse Vitória, sua voz tremendo. Lá atrás havia um plano. Vocês não entendem? Ana não é só filha de Sofia, mas também de outra pessoa. E eu sou essa outra mãe. Maria sentiu a cabeça girar. O que você disse? Como é possível? A fúria e a confusão se entrelaçavam dentro dela. O peso da verdade estava se acumulando, esmagando-a. Eu não sabia que você sabia, disse Sofia, parecendo mais uma espectadora do que participante. E nem eu, Vitória gritou. A verdade está conectada com um experimento que envolve as famílias de vocês. Eu vim aqui para avisá-los que não podemos apenas esperar. Há uma organização que quer levar Ana. Eles já sabiam da ligação. O olhar de Maria se endureceu. Levá-la para onde? O que diabo está acontecendo? A certeza de que tudo estava desmoronando a imobilizou. Não me deixe continuar com isso, gritou Vitória, sua voz se elevando. Se você não agir, eles vão levá-la e fazer dela um objeto de uma pesquisa que nunca deveria existir. Nesse instante, houve um estalo insuportável. A energia na sala mudou, como se um imã tivesse sido ativado. Todos olharam para a porta, quando o barulho do vidro quebrando ecoou novamente. O homem que havia entrado antes ressurgiu, agora com um grupo de homens armados a seu lado, olhos frios e decididos. Estamos aqui para a menina, declarou um dos homens, enquanto Maria lutava para processar tudo. O que estava acontecendo? Quem eram eles? O espaço parecia claustrofóbico. O medo agora um peso físico. Não a leve. Ela é uma criança, gritou Miguel, enquanto Maria se colocava na frente de Ana, seu instinto maternal ardendo. Mas antes que qualquer movimento pudesse ser feito, a atmosfera estourou. Você não pode protegê-la, Maria. Não contra o que está por vir. As palavras ecoaram, e o que antes parecia uma disputa familiar, agora tornava-se uma luta pela vida. A tensão subiu ao máximo. Segurança, segredos, alianças. O que mais estava escondido? A verdade pairava como um espectro no ar. E tudo o que elas acreditavam conhecer estava prestes a desmoronar. O homem de cara fechada começou a se mover em direção a Ana, mas Maria não hesitou. Ela se colocou na frente da filha, o coração martelando no peito. Não, você não vai tocar nela. Sua voz ecoou pela sala, firme e carregada de uma força que ela não sabia que possuía. Miguel estava logo atrás dela, os olhos brilhando com determinação. Os homens armados pararam, surpresos. MSI? O quê? O que era isso? A tensão estava a mil, e a sala pulsava com medo e coragem. Vitória, com a respiração entrecortada, virou-se para a avó. Dona Olívia, fale, você sabe de alguma coisa. A avó, sentindo a pressão do momento, respirou fundo. É verdade, meu amor. Nossas famílias sempre foram entrelaçadas, e há coisas que nunca deveriam ter voltado à tona. Não entendem o que estão diante de vocês. O tom dele era ameaçador, mas a determinação de Maria não vacilou. Um passo à frente, colocando-se firme entre eles e Ana.
A sala estava cheia de incerteza, quando, de repente, o telefone tocou mais uma vez. A tensão era palpável e Maria hesitou. "Atende!" Miguel gritou, esperando ouvir mais notícias. Vitória avançou. "Eu posso ajudar. O que quer que façamos para proteger Ana?" O homem olhou para ela, avaliando a determinação em seu rosto. Com um movimento, ele gesticulou para seus homens. A pressão aumentava e Maria começou a sentir um nó na garganta. O que mais estava em perigo? "Sabemos do que vocês têm", gritou o homem. "Mas a escolha não está mais nas suas mãos. É hora de decidir, a menina ou os segredos." Uma onda de pânico atingiu Maria. Ela olhou nos olhos de Ana, que parecia perdida entre a tensão dos adultos. "Mãe?" "Ana, fique atrás de mim", Maria gritou, seu instinto protetor se intensificando. Mas os homens não recuavam. Havia muito em jogo. Foi então que Lucas, antes apagado na multidão, se posicionou ao lado de Maria. "Não toquem nela. Não vão conseguir levar Ana." Os olhos do líder brilharam com desdém, mas algo na determinação de Lucas fez com que hesitasse. O que Maria não sabia era que Lucas tinha um plano. Ele olhou rapidamente para a porta e, num movimento swift, gritou: "Vaca, agora!" Uma explosão de som ecoou na sala quando um grupo de pessoas pulou pela porta. Eram aliados de Lucas, prontos para a luta. O caos se instalou. Gritos e empurrões se misturando a uma busca frenética para alcançar Ana. Os olhos de Maria se arregalaram. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto a batalha se desenrolava. Em meio ao tumulto, ela avistou Vitória, que estava em encanto, com lágrimas nos olhos. "Por favor, cabe a nós proteger Ana. Lute!" A voz de Vitória parecia ser a luz no fim do túnel. Maria, decidida, olhou para Miguel e fez sinal. "Vamos!" Com um movimento rápido, eles se dirigiram em direção a Ana, que estava cercada pela confusão. O plano era simples: proteger a menina a todo custo. Os homens armados estavam em retirada, mas ainda havia um forte confronto. O chão tremeu com as explosões e gritos ao redor. Maria segurou a mão de Ana, seus dedos entrelaçados, enquanto buscava o caminho para a segurança. "Confiem uns nos outros. Isso é por ela", gritou Miguel, segurando-a com firmeza. Finalmente, Ana foi puxada para fora do tumulto, mas uma sombra conhecida apareceu à frente. Era Sofia. "Espera, Maria! Precisamos falar!" Maria parou, seu coração disparando. "Sobre o que, Sofia? Estão levando nossa filha." "Sobre a ligação. Mantenham Ana perto de vocês, mas a verdade dela é mais profunda do que qualquer coisa." Sofia estava para explicar, mas o tempo não estava ao seu lado. As chamadas do hospital ecoavam na mente de Maria. O que mais estava escondido? "Precisamos sair agora", gritou Lucas, e com isso eles começaram a correr. Com cada pé que se movia para fora daquele espaço de caos, Maria não conseguia deixar de sentir que, embora tivessem escapado, a verdade ainda estava lá fora, escondida sob camadas de segredos. O que mais havia sido perdido? O que viria à luz se tivessem coragem de desvendar os mistérios que cercavam Ana? Enquanto se afastavam, Maria olhou para Miguel, seu coração pesado. A luta estava longe de acabar. Era um novo começo e um fim ao mesmo tempo. Mas a vida só continuaria se eles enfrentassem a verdade, não importa quão dolorosa fosse. É essa história que nos mostrou o que significa a escolha. Um dia, se tudo se alinhar, eles terão que decidir se salvarão a vida de Ana ou os segredos mais sombrios da família. E você, leitor, o que faria? Antes de você ir, eu preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever imediatamente no canal se não quiser perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar apoio. E não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final tão impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho deste mistério. Você é uma parte vital desta comunidade
e suas ações contam. Vamos juntos.